Salve, salve todos que vêm acompanhando aqui o nosso curso de matemática básica. Hoje vou falar de polinômios, uma das partes mais importantes da matemática, que é aquela parte que começa a falar das letrinhas, né? Aquilo que assusta tanta gente aí dentro da matemática. Eu vou tentar ser bem claro aqui, bem tranquilo, para que vocês possam entender bem o conteúdo de hoje, tá bom? Lembrar que aí na descrição deixo exercícios. Caso ainda não esteja hoje o exercício dessa aula, em 1 ou 2 semanas o exercício vai estar aí na descrição a partir do dia da publicação desse vídeo, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Beleza, galera, vamos lá. O que é polinômio, tá? Bem, pra gente saber o que é polinômio, é importante saber primeiro o que vem a ser um monômio, tá? E um monômio é uma parte, tá certo, da expressão matemática, tá? Que envolve uma letra. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, 2m. Aqui eu tenho um monômio, tá certo? A partir do momento que eu junto outro monômio aqui, ó, 5x ao quadrado, agora eu tenho dois monômios que a gente chama de binômio. Com mais um número aqui, tá certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, um 3, eu tenho mais um monômio. Mesmo ele estando aqui sem letra, também vai ser um monômio. Então aqui, ó, eu tenho um trinômio, tá certo? A partir de dois termos, a gente também pode chamar de polinômio. Então, com dois termos é um binômio, que eu também posso chamar de polinômio. Com três termos é um trinômio, que eu também posso chamar de polinômio. E com mais, tá certo, de 3 termos, aí a gente só chama realmente de polinômio, beleza? Então, basicamente, isso aqui é um polinômio. Veja que não tem sinal de igual a nada, porque quando tem um sinal de igual, deixa de ser um polinômio e vira uma equação, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho o meu polinômio, tá? Veja que não tem sinal de igual a nada. No caso aqui, com 4 termos, beleza? Bem, pessoal, com relação a polinômio, existem algumas coisinhas que são importantes que a gente saiba, tá? Como, por exemplo, verificar o grau de um polinômio. Esse termo aqui, por exemplo, ó, eu tenho o seguinte aqui, eu tenho 1, tá? Eu vejo os expoentes das letras. Quando não tem nada em cima da letra, é porque tem 1, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui 1, ou seja, eu vejo o grau de cada um dos monômios, tá? Então aqui, ó, o grau aqui do m é 1 e eu só vejo da letra, tá? Então esse aqui é o grau 1. Agora eu vou ver o grau aqui desse segundo monômio, ó, que é 2. Então esse aqui é segundo grau. Agora aqui, gente, veja que não tem letra, tá? É como se a letra tivesse levado a 0. Então esse aqui é 0 grau. E aqui também do primeiro grau, esse último monômio. Então, para mim saber qual é o grau do polinômio todo, tá certo? Eu estou achando o grau do polinômio todo. Basta eu ver quem é o maior, tá certo? Entre os monômios, que no caso é esse segundo termo aqui. Então, esse polinômio todo vai ter grau 2. Ele é do segundo grau, beleza? Por isso que a gente classifica equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Por que eu tenho a equação do segundo grau? Porque o maior dos monômios que formam a equação tem um grau 2, beleza? Então, basicamente isso que vocês precisam saber. Calcular o grau, saber o grau, tá certo? Até para você conseguir interpretar melhor as questões e as operaçõezinhas, tá certo? Como que eu faço a operação, tá? Lembrar, gente, que cada uma dessas letras aqui, elas na verdade estão representando números, tá? Pode ser qualquer número aí. Então, quando eu coloco 2m, 3m, esse m pode ser um número qualquer, tá? E para mim fazer essa operação, aí você tem que lembrar uma coisinha da matemática, que eu só posso somar ou subtrair coisas que são iguais, tá certo? Eu só posso somar ou subtrair aquilo que é igual. A gente não, até na vida, pessoal, por exemplo, você tem 3 cadeiras e 2 mesas. Eu não posso somar 3 cadeiras e 2 mesas e dizer que eu tenho 5 alguma coisa, a não ser que eu troque a grandeza. Deixe de falar cadeira e mesa e comece a falar objetos, né? Aí eu troquei a grandeza para uma grandeza que seja igual para os dois. Mas grandezas diferentes não dá para somar. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 2m, 3m e 3n. Nota, isso aqui é diferente, não dá para somar. Então, somo só o que é igual, ó. 2 com 3, que dá 5m. E como esse aqui não dá para somar, você deixa ele aqui mesmo, tá certo? Paradinho. Então, isso aqui é bem básico. A gente só soma aquilo que é igual, tá certo? Veja, isso funciona para soma e para subtração, tá certo? Por exemplo, 10mn
menos 2mn, tá certo? Aqui eu posso subtrair, porque ó, a parte algébrica, que a gente chama de letra, ela é igual, tá? Elas são iguais. Então, 10 menos 2 ficam 8mn, belezinha? Bem tranquilo aqui, tá certo? E na parte de multiplicação? Gente, a parte de multiplicação já envolve os expoentes, tá? Quem quiser, até é importante relembrar uma propriedade que vai ajudar vocês nisso aqui, que é a multiplicação de potência de mesma base e a divisão de potência de mesma base, tá certo? Acredito que na aula de potenciação aqui que eu já fiz, eu falei sobre isso, tá certo? Então, ó, por exemplo, se eu for multiplicar 2m ao quadrado n, se eu for multiplicar isso aqui, por exemplo, por 2m mais 3n ao cubo, tá bom? Então, ó, a gente vai aplicar aqui, ó, como é uma multiplicação que está multiplicando o que está dentro aqui do parênteses e não tem mais o que fazer dentro do parênteses, tá certo? Eu tenho que aplicar, ó, a distributivazinha. Eu vou distribuir a multiplicação para cada um dos termos, ó. Então fica 2 vezes 3, veja, ó, eu faço número com número, letra com letra, tá? 2 vezes 3, 6, tá? Aí o m vai multiplicar o m. E nota que aqui em cima do m, quando não tem nada, tem 1. Aí fica m ao quadrado vezes m à primeira. Aí aqui fica m, conserva a base, ó, multiplicação de potência mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Fica 2 mais 1, que dá 3, tá certo? A mesma coisa agora com n, ó, quando não tem nada é 1. Aí fica n vezes, aqui não tem n agora, né? Então só vou repetir o n à primeira. Como é 1, pessoal, você não precisa botar aqui em cima, eu sei que tem, tá certo? Pra gente evitar de estar escrevendo tanta coisa, tá? Pronto, fiz a primeira multiplicação, agora eu vou fazer a segunda multiplicação lá, beleza? Então vamos lá, número com número vai ficar 2 vezes 3 de novo, que dá 6, m vezes m, opa, não tem m aqui, então vou repetir o m que eu tenho lá, e n tem, ó, n a primeira vezes n ao cubo. Conserva, né, multiplicação de potências, porque são potências, né, de mesma base. Conserva a base, que é o n, e soma os expoentes. 1 mais 3 dá 4, beleza? Acabou-se. Aí eu verifico agora se ficou as mesmas letras, ó. As letras até ficaram iguais. O problema é que os expoentes são diferentes, então isso muda a grandeza também, tá? Então você não pode fazer nada aqui. Até pode colocar o 6 em evidência, se você quiser, mas também não vai ajudar muita coisa. Outra aula eu falo mais sobre evidência. Então, como são diferentes as partes algébricas aqui, os graus são diferentes, você deixa aí mesmo parado, sem problema nenhum, beleza? Vamos treinar um pouquinho mais com os exercícios? Muito bem, pessoal. Ó, aqui eu vou primeiro ver se dá para fazer alguma coisa dentro do parênteses, tá certo? E eu percebo que não dá para fazer nada, e aqui também desse lado não dá para fazer nada. Então, eu vou tirar todo mundo de dentro do parênteses. Vai ficar 4x ao quadrado menos 5ky mais 6k. E agora eu vou tirar aqui, ó, esses outros números dentro do parênteses. Mas veja que do lado de fora tem um menos. O menos troca o sinal de todo mundo que está dentro, ó. Fica menos 3x, menos com menos vai dar mais 8k. Nota, ó, trocou o sinal de todo mundo que estava lá dentro. E aqui eu percebo que eu tenho um termo, ó, com a mesma letra, né? Tem o mesmo grau. Eu posso operar esses dois aqui. Então vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado menos 5ky. Vou somar logo 6 com 8, ó, né? Eu tenho 6k mais 8k, né? Então você soma, vai ficar aqui 14k menos 3x. Nota que aqui eu tenho x e aqui também, mas os graus são diferentes, eu não posso fazer nada, pessoal. Então, para aí mesmo, tá certo? Deixa desse jeito, porque as letras elas são diferentes, tá bom? Depois a gente vai aprender a trabalhar um pouco mais com as letras quando a gente falar em fatoração, tá certo? Produtos notáveis, a gente vai ver que existe como trabalhar um pouquinho com essas letras para arrumar elas de outras maneiras e chegar a outras conclusões, tá certo? Mas isso normalmente quando a gente está indo para as simplificações, beleza? É um passo mais à frente. Vamos aqui aos pouquinhos para a gente ir aprendendo tudo, beleza? Muito bem, então aqui parou porque as letras são diferentes, como eu falei para vocês, tá? Vamos agora para o próximo exemplo. Aqui, ó, um exemplozinho já um pouco maior, tá certo? Então, não tenho o que fazer, dentro aqui do parênteses eu vou tirar tudo, então vai ficar menos 7x ao cubo mais 5x ao quadrado y
menos xy mais 4y, tá? E o sinal de mais do lado de fora, então você tira aqui de dentro do parênteses do mesmo jeito tudo, tá? Não troca o sinal. Fica 2x ao quadrado negativo y, né? Mais 8xy menos 7y. Agora eu vou procurar letras, tá? Que elas sejam parecidas para poder operar, ó. Já achei que tem essa. Também tem essas duas aqui, tá certo? E também, ó, esses dois aqui, tá? Então vamos lá, vamos operar tudo. Menos 7x ao cubo não tem com quem operar, não tem nenhum outro termo elevado ao cubo aí, x ao cubo, então, repito. 5, ó, 5x ao quadrado, se eu pegar esse 5x ao quadrado aqui e tirar 2x ao quadrado, eu tenho 5, tiro 2, então ficam 3, pessoal. É só pensar em dinheiro, tá certo? Ó, então vai ficar 3x ao quadrado y. Agora, ó, eu vou pegar aqui o menos xy com 8xy. Como é que eu penso aqui? Penso o seguinte, eu tenho 8. Vou tirar 1, vai ficar quanto? Vai ficar 7. É só pensar em dinheiro, gente. Ó, tenho 8, tá? Tiro 1, fica 7, beleza? E por último agora eu vou aqui, ó, tenho 4y, só que estou devendo 7, tá? O que acontece? Tenho 4, estou devendo 7, pago 4, fico devendo quanto? Fico devendo 3, a dívida é um negativo, beleza? Bem, daí, gente, ó, as letrinhas todas ficaram diferentes agora, ou com graus diferentes. Você não tem mais o que fazer para aí, beleza? Muito bem, bora agora para o nosso último exemplo da aula de hoje. Bem, pessoal, aqui agora, ó, a gente tem uma multiplicação. Aplica a distributiva, tá? Ó, 5x ao quadrado vezes 3x fica 5 vezes 3, que dá quanto? Dá 15. Aí, ó, o x ao quadrado vezes o x à primeira é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, tá? E agora ele multiplica o segundo, é propriedade distributiva de novo. Fica 5x ao quadrado vezes menos 8k. Aí eu faço o número com número, ó, 5 vezes menos 8 dá menos 40. X ao quadrado não tem x do outro lado, eu repito. E k não tem aqui, mas tem do outro lado, então vou repetir o k, tá certo? Quando só tem um lugar, você repete, beleza? E agora, pessoal, vou pegar o segundo termo e aplicar a distributiva de novo, ó, tá certo? Tem que fazer o chuveirinho nos dois aí, tá? Tanto com o primeiro como com o segundo, beleza? Então, vou fazer aqui número com número, 6 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 18. O k só tem na frente, então deixa o k, tá certo? E o x só tem aqui, junto do 3, eu repito o x também, beleza? Já multipliquei. Agora eu vou fazer 6k vezes menos 8k. Vou fazer número com número, 6 vezes menos 8 dá menos 48, e k vezes k dá k ao quadrado, certinho? Pronto, pessoal. Agora eu vou ver se tem alguma coisa parecida aí para mim poder fazer a operação. Ó. X ao cubo eu não tenho, x ao quadrado k também não, kx também não e k ao quadrado também não. Ou seja, essa expressão fica assim mesmo, sem problema nenhum. Lógico que depois a gente vai aprender dentro de problemas, quando aprender fatoração, produtos notáveis, ver alguns exercícios, a gente vai ver que tem casos que a gente pode, na verdade, sempre numa prova, o professor vai fazer de tudo para deixar uma expressãozinha simples. Mas é importante que vocês saibam que quando não dá para fazer mais nada, deixa desse jeito mesmo, beleza? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais desse encontro, que estejam gostando aqui do nosso curso. Deixa aí nas mensagens, porque esse feedback me ajuda muito a preparar o curso de vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando o canal. Até a próxima. Valeu!